A seguir, vocês podem acompanhar uma conversa com o Rodrigo Paiva. Ele é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, membro ativo da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, tem diversos trabalhos de alto nível na área de hidrologia, principalmente de grande escala. Nessa conversa, a gente falou sobre o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, a importância da hidrologia regional e de grande escala. Também falamos sobre o futuro da área e as principais motivações de se trabalhar com essa ciência tão linda que é a hidrologia. Esse é o primeiro vídeo da série Hydro Talks. Como vocês podem ver, praticamente não foi editado. Apesar de algumas falhas de conexão, para mim foi um prazer ter essa conversa com o Rodrigo e eu espero que vocês possam curtir tanto quanto eu e se inspirar com tantas ideias interessantes que ele comentou. Então, muito obrigado por participar, Rodrigo. Eu queria começar te perguntando, ano passado tu organizou o 23º SBRH, né? Foi um dos organizadores e recentemente tu coordenou aquela escrita de um trabalho sobre tudo que foi apresentado lá. E se tu pudesse dar a tua visão de o que tu viu que a hidrologia brasileira avançou e quais os principais desafios que a gente tem. Muito bem. Obrigado pelo convite aí, a oportunidade dessa conversa, né? Acho que vai ser muito legal. E, bom, vamos falar primeiro um pouquinho do hídricos. Realmente foi uma honra ter ajudado a organizar. Naquela situação, eu fui coordenador científico do evento. E uma coisa que foi muito legal, assim, foi a participação de baixo para cima dos associados, né? Então, teve muitos associados se engajaram na organização, por exemplo, minicursos, né? Houve um grande esforço, muitas reuniões para reativação de muitas comissões técnicas e os associados que propuseram. E talvez a que foi mais interessante foram as sessões técnicas que foram organizadas pelos associados, né? Então, isso permitiu assim, um grande assim, movimento de todos, né? Uma construção coletiva do evento e também discussão muito mais qualificada, né? Porque ficou mais focado nos assuntos específicos. E, bom, Pedro, tu me perguntou sobre esse artigo, né, que a gente acabou de escrever, deve ser publicado em breve na Revista Brasileira de Recursos Hídricos, foi aceito recentemente. Ele nasceu assim de uma não sei, uma vontade assim, ou uma curiosidade assim de como monetizar o conhecimento, né, que tem sido desenvolvido pela nossa comunidade de recursos hídricos. A cada 2 anos, né, um grande evento nacional com um monte de trabalho muito legal, né? Só que é tanta coisa que não dá tempo para a gente absorver tudo e muito difícil também da gente olhar para trás e saber exatamente o que foi desenvolvido em cada ano para poder projetar o que deveria ser feito para o futuro. Então, a ideia foi como fazer essa síntese, né, para que a gente possa construir agendas, né, de pesquisa mais colaborativa para o futuro. E, enfim, a gente viu várias coisas, né? Uma delas foi... Então, uma coisa que foi interessante foi um artigo escrito a muitas mãos, né? Tem mais de 25 autores, foram todos os organizadores das sessões técnicas que ajudaram a escrever. E ao escrever ele, a gente se dá, assim, cai a ficha de coisas muito interessantes. A diversidade de realidades hidrológicas que existem no Brasil, né? A gente tem um país enorme, com muitos climas, biomas, diferentes e muitos desafios diferentes relacionados aos recursos hídricos. Então, daria para dizer que o Brasil é um grande laboratório de aprendizado sobre hidrologia e fenômenos relacionados à água. E
a gente viu muitos avanços, né? Muitos deles relacionados, né, ao estudo dessas áreas diversas, então métodos de modelagem, métodos de monitoramento de grandes áreas onde a gente não tem dados, então usando sensoriamento remoto, por exemplo, ou grandes aprendizados sobre como fazer previsão de vazão, ou sobre fenômenos a desastres naturais, etc, etc. Enfim, foram muitos aprendizados, mas a gente vê que existe talvez uma tendência de fragmentação no desenvolvimento do conhecimento, talvez é um país muito grande, né? Muitos grupos de pesquisa trabalhando de forma independente e cada um com seus interesses, né? E por um outro lado também a gente percebeu uma tendência de muitos com uma visão bem pragmática de engenharia, né? Com foco talvez maior em desenvolvimento de métodos e quantificações, né? Então, a gente percebe que existe ainda uma grande oportunidade de desenvolver pesquisas no entendimento de fenômenos hídricos, né? E também uma grande oportunidade de mais interação, mais colaboração entre os diferentes atores aí trabalhando no desenvolvimento do conhecimento sobre hidrologia no Brasil. Falei bastante. Legal. Muito bom. Então, tu falou diversas coisas, né? Uma delas que tem muitos desafios nos recursos hídricos para a gente enfrentar nos recursos hídricos do Brasil. Então, vendo tua visão, assim, como tu conhece a comunidade brasileira e também tua experiência internacional, tu acha que a comunidade brasileira está preparada, tem gente suficiente? É possível a gente enfrentar esses desafios? Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Eu vou ser sincero que alguns anos atrás, às vezes eu tinha a sensação de que existia uma distância muito grande entre o que estava na ponta do desenvolvimento científico, né, e o que a gente estava conseguindo implementar na prática de recursos hídricos. E essa distância, eu entendo que ela é muito menor, né, em outros países desenvolvidos, como Estados Unidos ou na Europa, né? E parece que o conhecimento é desenvolvido e rapidamente já é mais incorporado. E eu acho que isso é dado pela massa de pessoas, né? Massa de quantidade de especialistas, né? Nas diferentes posições, né? Seja na produção do conhecimento ou lá na ponta, né? Na aplicação. Tem menos pessoas, mas por outro lado, a gente está em crescimento, né? Eu percebo assim da época que eu estava começando, com os dias de hoje, existe muito mais gente, especialistas, gente formada aí, super qualificada, né? O pessoal da engenharia ambiental, engenharia hídrica, nas pós-graduações aí também. Existe hoje também o mestrado Profiágua, né? Que é mais focado em recursos hídricos. Então, aos poucos, todas esses profissionais vão ocupando as diferentes posições, né, nas diferentes instituições, fazendo com que a conversa fique muito mais rápida, né, entre a produção do conhecimento e a aplicação. Então, eu sou muito otimista, assim, acho que realmente a gente está num caminho certo, assim, de melhorias. Então, talvez já deve ter escutado muitas vezes, né? Na prática é diferente. Sim. Só que eu acho que isso na prática é diferente, está mudando. Né? Porque a pessoa que vai aplicar na prática, ela talvez já vai estar mais conectada, né? Vai ser uma pessoa que recém terminou
que ele mesmo fez uma pesquisa e aí foi lá para uma instituição, né, como um órgão estadual de recursos hídricos. Então, a linguagem, né, entre a aplicação e a academia vai ficando mais rápida, assim, mais fácil, né? Então, Não sei o que tu acha. às vezes eu fico meio impressionado, né? Como o pessoal fala, tá falando isso, mas na prática é diferente. Mas eu acho que a prática simplesmente é conhecimento consolidado de algum tempo atrás, né? Então, se a gente conseguir aumentar o nível das pessoas que estão sendo formadas, ou aumentar o número de pessoas formadas, como tu falou, talvez aquele conhecimento da universidade pode chegar na prática muito mais rápido. Claro. Tem outra coisa, né, Pedro? Na verdade, o Brasil também se diferencia de outros países porque a gente tem muitos problemas e problemas assim até, né? Por exemplo, hoje a gente está sofrendo com essa crise aí de seca, né? Em diferentes regiões do Brasil, queimados, diferentes problemas ambientais, né? Então isso é, sim, imagina, todos os técnicos estão. Então não dá muito tempo para esse técnico, esse especialista que está focado num problema específico urgente, está às vezes pensando em outra coisa, né? Que seja mais moderna, ele quer resolver aquilo ali. Então, Então, na tua eu visão, ainda penso, tem muito campo para pessoal da hidrologia e recursos hídricos, aparentemente. claro, com certeza. Então, aparentemente a gente está no caminho certo, né? Talvez eu comecei bem porque tu é bem otimista, assim. É melhor pensar assim, né? É melhor ser otimista. Tu falou um pouquinho da E eu teu. digo assim, né, Pedro? Eu digo assim, a gente, nós, eu digo como comunidade, né? Claro, existem oscilações para cima e para baixo, às vezes um ano avança mais, avança menos, fatores externos, digamos assim, mas como comunidade acho que a gente está no caminho certo, sim. Eu concordo. Bom, gostaria de saber um pouco mais específico, talvez, da tua experiência. Tu falou que fosse um dos organizadores, né, do SBRH, e tu também está em envolvimento bem ativo na nossa associação, né, na BR Hidro. Então, se tu pudesse comentar um pouco o teu papel na BR Hidro, como que tu vê a importância da associação e o que isso pode trazer para a gente, assim, né, como comunidade. Bem, eu comecei a participar mais ativamente talvez uns 3 anos atrás, durante a gestão do Adilson, professor Adilson. Naquela oportunidade eu atuei como diretor de comissões técnicas e acabei me envolvendo na organização do simpósio brasileiro de recursos hídricos, né? Agora eu estou envolvido com a questão das publicações, mas estando na diretoria a gente acaba conversando sobre os diferentes assuntos, né, da associação, mas eu vejo assim, por que eu decidi colaborar, né? Simplesmente por um momento assim de querer dar uma contribuição para uma associação no assunto que eu vou tomar. Quanto melhor essa comunidade, a associação ABR Hidro, né, for, melhor vai ser para mim, para meus colegas, etc., e melhor vai ser os resultados do nosso trabalho. E eu entendo assim que é muito legal fazer parte dessa comunidade das águas, né, a BR Hidro. Eu lembro que a primeira vez que eu participei de um congresso, talvez tenha sido, acho que foi um evento em Curitiba, e assim eu fiquei impressionado, assim, vi os livros, sabe, vi os trabalhos. Aí eu, depois daquilo ali, eu só pensava em estudar aquilo, né, porque é um assunto, além de ter coisas divertidas, né, do ponto técnico, né,
tem um monte de assunto legal de estudar, são assuntos que têm muito significado, né? São coisas assim que o resultado desses desenvolvimentos afetam diretamente, né, a sociedade, o meio ambiente, então a gente fica muito motivado. E fazer parte da associação é basicamente fazer parte da comunidade que quer cooperar em torno desse objetivo comum, que é desenvolver o conhecimento nessa área, né, de recursos hídricos, hidrologia, gosta de ciência, gosta de engenharia e está preocupado que isso seja aplicado para uma melhor gestão ambiental, desenvolvimento sustentável, etc, etc. Então, é isso. Participar é participar, né? Fazer parte, trabalhar junto. É muito bom. Eu também, talvez, meu envolvimento é muito mais recente, né? Ainda muito mais recente que o teu, talvez. Tá, agora indo mais a como tu já começou a falar pelo teu caminho, quando tu foi para esse congresso em Curitiba, talvez, e tu ficou impressionado com a comunidade, com os livros, e tu resolveu estudar mais. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes de chegar lá, eu queria ver já no ponto que tu tá, né? Tu trabalha com hidrologia de larga escala, o grupo de vocês no IPH, e principalmente com o MGB, o modelo de grandes bacias, talvez é o modelo mais famoso do Brasil, assim. Se tu pudesse comentar o que é tão empolgante de trabalhar com hidrologia de larga escala, o que tu vê que são os principais desafios também. Em relação à hidrologia de grande escala, quer dizer? Isso. Tá. Relacionado a Uh, como que a hidrologia de grande escala pode ajudar a resolver problemas e recursos hídricos do Brasil, e talvez por que isso te interessou tanto, né? sim. Eu, assim, o meu interesse por, por, esse, por esse tipo de tema acabou vindo, eu acho que acabou vindo por outro lado. Quando eu estava terminando graduação, queria fazer pós-graduação, etc., o que me empolgava era a questão de modelagem matemática, simulação, etc, etc. E fazer mestrado no IPH, com orientação do professor Walter Colichon, e acabou que, naquele momento, né, existia muita oportunidade de se desenvolver coisas relacionadas à hidrologia de grande escala, modelos de grandes bacias, etc. Porque na evolução assim, do estudo de hidrologia, normalmente a maior parte das pesquisas eram focadas em áreas menores, onde a gente tinha capacidade de fazer medições e compreender aquela bacia específica, né? Mas com o tempo a gente foi vendo assim que existem realmente muitos desafios, né, para nessa hidrologia de grande escala. Primeiro porque muitos problemas, cursos hídricos acontecem na grande escala, né? Por exemplo, a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, com seca, que está afetando várias partes do Brasil, né? E é um evento único. Então a gente estudar sem olhar para o que está acontecendo no restante, a gente perde a oportunidade, né, de entender por que está acontecendo aquele fenômeno, né? Ou tem várias outras coisas, por exemplo, o planejamento da agricultura irrigada, né? São coisas que a expansão desses usos d'água vão acontecer numa grande escala. Ou o planejamento hidroenergético, né? Onde vamos construir novos reservatórios, etc. Como isso vai entrar em conflito com os outros usos d'água. Ou qual seria o impacto de novas regulações ambientais sobre os recursos hídricos, ou qual que seria o impacto de mudanças climáticas, todas essas questões, entendeu? São acontecem numa bacia única, mas sim em grandes áreas. Então é interessante a gente desenvolver
formas de compreender esses fenômenos, formas de prever isso e as ferramentas, né? E na época que eu comecei, alguns anos atrás, talvez uns 13 anos atrás, já existiam oportunidades e hoje existem mais que assim, a gente, além de ter essas demandas, né, a gente tem coisas que caem no nosso colo, por exemplo, computadores mais potentes que nos ajudam a fazer mais análise de dados. A gente tem um problema na hora de estudar grandes áreas, porque não tem como a gente medir todos os rios, né? Mas nas duas últimas décadas se desenvolveu muitos satélites e missões espaciais focadas no monitoramento de algum aspecto do ciclo hidrológico, como, por exemplo, precipitação. Tem altímetros que medem níveis d'água, sensores ópticos, radares que fazem imagens que nos permitem saber onde a água está, né? Medição de evapotranspiração com sensores. Enfim, então, note que hoje em dia a gente tem um monte de dados, né, a mais, que é uma oportunidade. Desafio, né? Como que a gente vai analisar todos esses dados e aí hoje em dia tem assim, como a gente tem mais computadores e possibilidades, acaba que a gente consegue fazer análise estatística de todo esse grande volume de dados, né? Que talvez 10, 20 anos atrás era um pouquinho mais difícil, né? Então, eu entendo que a gente tem os desafios, tem as oportunidades, mas também tem mais trabalho ainda. Mas talvez é muito bom, né, ter trabalho. Claro, claro, com certeza. Eu gostei como tu falou, eu acho que todo mundo começa um pouco assim, meio apaixonado pela técnica, né? Então, parece que tu É, estava meio encantado pela MGB, ou modelagem matemática, mas no meio do que tu estava falando, deu para entender que agora está muito mais preocupado, parece, entendimento de fenômenos, né? Tu fala, alguns fenômenos a gente só vai conseguir entender a causa em grande escala. Talvez por que a seca está espalhada através de bacias e não numa pequena bacia, assim, né? Então, deu sim, para ver esse que tu falou, então, começa meio apaixonado pela técnica, daí ficou muito mais preocupado com o entendimento de fenômeno e de repente também falou sobre mais técnicas que talvez vocês estão incluindo no MGB, não tenho certeza, e é diversas medições ou uso de sensoriamento remoto, né, para como altímetros ou medir aquela quantidade de água no solo, evaporação, etc. Então, como está essa parte de grandes quantidade de dado e uso de sensoriamento remoto hoje no MGB ou no teu trabalho? Se tu puder comentar um pouquinho. isso está ficando cada vez mais frequente, né? Daria para dizer que alguns anos atrás, usar algum dado de sensoriamento remoto era como se fosse uma grande novidade, assim. Então a gente estaria mais preocupado em ver se dava certo ou não, né? Hoje em dia é uma coisa assim que está ficando mais comum, mais popular. Talvez isso tenha vindo com o ensino até, né? A gente criou, eu e o professor Anderson, acho que uns 4 anos atrás, a gente criou um curso de sensoriamento remoto do ciclo da água no IPH. E aí já teve vários alunos que fizeram esse curso, né? Nesse curso a gente fala de todos os tipos de sensoriamento remoto para a água, precipitação, evaporação, nível d'água, GRACE, com gravimetria, né? Um monte de coisa. Então, tendo um monte de gente treinada e acostumada a fazer essas coisas, e claro, Brasil afora, outras pessoas também estão fazendo, né? Então começa a ficar mais comum, né? Então, vou fazer uma análise de um problema, de uma bacia. No lugar de só baixar dados de chuva e vazão em sítio, a pessoa já se acostuma a procurar outras coisas, né? Já fica, já complementa o estudo. E aí, o que a gente tem feito especificamente para o MGB é, por exemplo, é o modelo hidrológico, chuva-vazão, né? Então,
tipicamente dados de chuva já é bem comum a gente usar dados de satélite, até para aproveitar para, por exemplo, fazer rodadas operacionais em tempo real, né? Então, usar dados de sensores como da missão GPM fica interessante. A gente já está fazendo isso recentemente num sistema que a gente chamou de Sardin, que o MGB roda automaticamente ele baixa os dados do satélite de chuva, aí roda todos os dias e já calcula a vazão e faz um mapa, né, do estado das vazões na América do Sul. E esse sistema tem outra coisa interessante também que a gente está começando a usar, são ferramentas de WebGIS, né? Então, como publicar nosso resultado rápido na internet para que qualquer um consiga ver aquilo no computador, no celular. Isso é uma coisa muito legal. E outras pesquisas que a gente já tem feito, por exemplo, como os dados de sensoramento remoto poderiam ser usados para calibrar o modelo, os parâmetros do modelo, né? Então, recentemente teve uma dissertação da Aline, tu até participou da banca, né? Então ela avaliou a vantagem dos diferentes tipos de produtos. Enfim, são dados que a gente usa para melhorar a representação do ciclo hidrológico e nos permitir melhores predições, né? Não sei se te respondi, Pedro. Sim, sim. É, era exatamente essa a intenção da pergunta. E, bom, aproveitando também isso, o que a gente falou sobre teoria e prática e o MGB, e parece que vocês já estão rodando o MGB quase em tempo real para a América do Sul e talvez estão usando em outros projetos, né? Então, Sim. eu não sei qual, se tu tem algum sonho em relação àquela aplicação do MGB, assim. E quão longe a gente está de precisar usar talvez esse tipo de modelo ou o MGB para todo projeto de grande escala, assim. Será que esse é o futuro mesmo? Como assim? Eu não entendi direito a última pergunta. Se tu vislumbra, talvez em 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, todo projeto de larga escala no Brasil ou na América do Sul, a gente vai usar esse tipo de modelo, talvez o MGB, acoplado com satélite, assim, né? Eu acho que é um caminho natural, assim. É um caminho natural a gente seguir, por exemplo, que o pessoal na área de meteorologia é acostumado, né? Eles têm sistemas de modelos que rodam para todo o globo, já está a informação ali padronizada, as pessoas trabalham de forma colaborativa, né? Desenvolvendo esses modelos. Então, acho que talvez esse seja o nosso caminho. No caso do MGB, né, ele é uma ferramenta muito boa, que foi talvez o que eu acho mais interessante no MGB, é que é uma ferramenta, é um modelo que a gente tem domínio para desenvolver, né? Às vezes a gente pega um modelo que foi desenvolvido lá em outro país, a gente não consegue dar continuidade, né? Então esse modelo específico ele foi desenvolvido com um olhar já aqui para o Brasil, essa é a nossa situação e cada vez mais muitas pessoas estão desenvolvendo, né? Então eu acho assim que é uma ferramenta. O nosso objeto de estudo é os fenômenos, né? A aplicação, o modelo é uma ferramenta. Mas eu acho interessante que ele está cada vez, eu acho que vai ser bom que ele seja cada vez mais colaborativo. E se é essa outra ferramenta, né, pode ser outro modelo, com pessoas contribuindo e montando, etc., eu acho que seria esse caminho como tu falou, né? Mostrou um ponto importante, né? Parece que a gente tem algo a aprender com a comunidade de climatologia ou meteorologia ou oceanografia, assim. Talvez Com sobre esse certeza. uso colaborativo de modelo ou uso de modelo de larga escala em quase tempo real ou por um monte de grupos, assim, né? Claro.
isso, acho que até tem publicações de hidrologia que falam disso, mas isso eu já ouvi pessoas falando também, que na hidrologia a gente é muito territorialista, né? Tipo, cada um tem os grupos têm suas técnicas que funcionam na sua região, cada um vai desenvolvendo as suas, né? Seu modo de fazer, etc. E não compartilha tanto. Eu acho que isso é natural, né? Porque realmente as paisagens das diferentes regiões são muito diferentes, né? Então, por que que se a minha paisagem é de um jeito, eu vou me preocupar com uma coisa que é de outro lugar, né? Então a gente faz métodos mais focados, mas cada vez mais, como a gente vai percebendo que os problemas de recursos hídricos são coletivos, né? Que não é só da bacia, mas cada vez é do estado inteiro, do país inteiro, né? Então começa a ficar mais interessante a gente ter ferramentas que englobem todo esse domínio, que sejam comuns. Então, né? Tem a questão do legado, talvez, né? Simplesmente a gente usa aquele modelo que está mais acostumado, ou o grupo usa, assim. Claro, Mas, claro, a gente usa o que a gente aprendeu, né? mas de alguma maneira, falou, muita gente faz modelo específico para uma determinada área, mas vocês estão indo por outro caminho, estão fazendo um modelo aplicado à América do Sul, então tem desde geleiras, parte muito seca, parte muito úmida, sei lá, Pantanal ou aquele rio Amazonas, completamente diferente talvez da região sul ou da costa, assim, ou talvez é diferente da Argentina, da Chile. Então, como vocês estão vendo, como combinar esse monte de conhecimento específico e traduzir isso num modelo só? É possível ter um modelo de tudo, assim? Eu acho que sim, Pedro. Eu talvez não tenha ouvido só a última coisa que tu falou. Se é possível ter um modelo de tudo, se tu realmente acha que esse é o caminho, né? Eu imagino que tu é bem otimista, então, mas eu gostaria de saber tua visão. E a coisa o caminho sempre é complicado, né? Eu acho que a gente pode dizer que é um caminho. Eu acho que é uma forma de fazer. Eu não excluiria, né, estudos específicos em regiões específicas, etc. Eu acho que tudo fica complementar. Esse forma que a gente tem desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, de um modelo nacional e continental, ele partiu até um pouco da ideia de ser mais colaborativo, né? Porque a gente percebia assim, eu fiz um estudo, por exemplo, eu fiz um estudo no doutorado sobre a bacia amazônica, né? Então fui lá e apliquei o modelo para toda a bacia amazônica, já é enorme. Aí outro colega fez para do Prata, né? Outro fez para o Uruguai. E aí acaba que quando a gente ia comparar os resultados, eu fiz escolhas de um jeito, o outro fez, então a coisa não ficava muito fácil de fazer comparações objetivas, né? Então, com o tempo a gente foi pensando numa ideia de fazer um trabalho assim mais único, né? Então aí a gente pensou numa ideia de uma agenda de pesquisa que se chamou de Same Water. Então, Same Water é a mesma água, né? E Same viria de South America Water Resource e tal. E então a ideia de criar as ferramentas já mais comuns, né? De forma que fique mais fácil uma pessoa continuar o trabalho da outra, né? E isso tem dado, assim, já está dando alguns frutos, assim, né? Várias pesquisas, assim. Então a gente desenvolveu um modelo, né, para a América do Sul inteira. Aí a gente está indo para a parte de aplicações, né? Por exemplo, um estudo recente do João Paulo foi no sentido de, ao usar esse modelo, forçar com previsões de mudanças climáticas e mapear, então, né, potenciais impactos de mudanças climáticas na escala da América do Sul. Então, por que esse trabalho fica interessante? Porque se a gente vai fazendo bacia a bacia, a gente não foi usada exatamente a mesma metodologia em cada uma das bacias, então fica difícil de comparar, né?
por exemplo, o resultado na bacia do Uruguai com a do Iguaçu, né, se não for exatamente a mesma metodologia. E várias outras aplicações aí, por exemplo, o sistema que eu te falei, né, de acompanhamento de quase que, né, da situação dos recursos hídricos, ou previsão de vazões, ou agora a gente está com um projeto com a Agência Nacional das Águas, que é para fazer análises em escala nacional, né, então usando esse tipo de ferramental. Então, a gente está otimista. Talvez se a gente vê aquele Associação Internacional de Recursos Hídricos, né, IHS, ou Hydrological Sciences, né, a gente está na década da Social Hydrology, assim, o Pantarei. Então, Uhum. vocês estão desenvolvendo tudo esse modelo, dá para rodar para a América do Sul, e agora parece que tem esse projeto bem interessante com a ANA, né? Aí eu acho, quão longe será que a gente está de conseguir incluir algum, talvez, um modelo econômico ou social nesse tipo de análise? Eu não sei se vocês estão pensando sobre isso. É legal, por exemplo, a ONS, o ANEEL, no Brasil, eles pensam sobre planejamento interligado de produção de energia elétrica. Então, isso já é alguma coisa que parece que no Brasil é avançado, assim. E talvez Sim. vocês, com esse modelo, vocês podem, talvez, ajudar um pouco essa área de planejamento energético, mas também pode pensar sobre irrigação, que tu falou. Mas como será que é possível botar economia ou esse tipo de tomador de decisão na rodada do modelo de vocês, agora que está com o projeto da Ana, assim? Eu acho que é um grande desafio, Pedro. Tipicamente a gente é fragmentado, né? Então a gente normalmente em hidrologia pensa mais na questão de calcular o fenômeno natural, né? Qualquer vazão, qualquer filtração, qualquer chuva, etc, etc. E deixa para outras pessoas na área de recursos hídricos mais essa questão de utilização da tomada de decisão, né? E nesse projeto específico que a gente está que tu mencionou, né, da Agência Nacional das Águas, também a gente tem um subprojeto que é relacionado a desenvolvimento de uma base de dados de vazões naturais, né, por exemplo, Q90, vazão médio. Então, de forma que em qualquer ponto da rede de drenagem existiria uma estimativa, né, que pode ser usada em complementariedade com dados in situ. Um outro subprojeto é sobre o quanto a gente poderia usar esse tipo de modelo para predição de áreas inundadas, né, manchas de inundação, para usar em planos de bacia, por exemplo, mapeamento de áreas de risco. E uma terceira vertente é o uso do modelo, aí tem um pouquinho de economia que tu falou, que é o uso de resultados do modelo hidrológico para cálculos de estoques d'água para ser usado num negócio chamado contas econômicas da água. Então seria a ANA tem projetos de valoração dos estoques de água para, em conjunto com o IBGE, esses estoques da água entrarem no cálculo do PIB brasileiro. Mas veja que, por enquanto, está só no caminho, né? A gente fornece informação hidrológica para depois se pensar, né, na aplicação. Mas eu acho que tem esse outro caminho aí que é, por exemplo, como representar a irrigação, usos d'água, né? Irrigação, reservatórios, como tentar projetar a expansão desses usos d'água, né? Isso tudo acho que são grandes desafios, Pedro. Acho que tem bastante trabalho aí para todo mundo. Que bom, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre a parte, talvez, de trabalho, assim, bem técnica. Talvez encerrar essa
parte, eu não sei, ou não, mas se tu tem alguma dica de livro ou algum artigo que te inspiraram tanto assim nessa área ou que tu acha que hoje são inspiradores assim? Olha, tem mais. Eu, mais no início, assim, foi muito inspirador para mim foi quando eu comecei, pós-graduação, etc. Era tudo. Queria, eu lembro que eu ia na biblioteca do IPH e ficava procurando livros, assim, para levar para casa no final de semana, que eu tinha muita sede, assim, de saber que existia e conhecer, etc. E nessa época também, uma coisa que me motivava muito eram livros relacionados à história da ciência, né? Então, não só de hidrologia, mas de outras pessoas, né, que desenvolvimentos científicos notáveis, né, como físicos, matemáticos, etc. Então, esse tipo de livro que fale sobre a história do desenvolvimento do conhecimento, eu acho muito legal. E, e nesse sentido, hoje, uh, e também, claro, teve artigos específicos que me motivaram, mas é que eram específicos da área que eu estava trabalhando, assim, né? Mas, no geral, de hidrologia, hoje, alguns artigos mais que têm visão geral, assim, sobre a nossa ciência, eu acho muito legais, como artigos do Gunter Bloch, Siva Palan. Tem um que a gente menciona muito, né, nesse artigo, no nosso artigo recente, sobre as principais perguntas, né, as 22 perguntas não respondidas da hidrologia, ou outro artigo que fala sobre a evolução, né, do desenvolvimento do conhecimento na área de hidrologia. Então, Parece que tu tenha, acho que, parece que tu tem acho que é talvez por aí. tem curiosidade, talvez a qualquer área que tu tivesse caído, talvez a tua mente ia ser meio de cientista, assim, né? Não sei, pelo que tu tá falando. Mas a minha pergunta, então, mais específica, por que tu foi parar na hidrologia, assim? Então, uh, eu acho que talvez eu vou falar sobre isso e sobre motivação, diferentes fases. Acho que é por aí que tu quer chegar, né? É, talvez falou, eu gostava muito de ciência ou matemática ou física, ler algum tipo de livro assim, mas finalmente tu virou foi para a área de hidrologia, né? Então teve alguma coisa Sim. especial que te levou para essa área, ou tu acha que foi uma sorte, ou não sei. Eu acho que teve fatores bem importantes, assim. Um deles foi a questão. Primeiro, eu tinha essa curiosidade na parte de matemática e física, né? Então, por isso eu acabei escolhendo a área de engenharias. E eu tive a sorte de ter pais professores, a Heloísa Paiva, o João Batista Paiva, uh, são meus pais, né? E foram professores na área de hidráulica e hidrologia. E naquela época que eu estava começando, não existia engenharia ambiental, assim, estava recém começando essas coisas. Mas eu já tinha essa vontade, assim, de fazer algo que tenha um significado legal, né? E, e o meio ambiente era o que tinha mais significado para mim no momento. Então eu decidi fazer engenharia já indo para essa área. Daí uma coisa foi puxando a outra, né? O meio ambiente, na verdade, virou hidrologia. E, e aí foi indo. É, eu E tinha, talvez não. Fala, Pedro. não, eu tinha curiosidade, eu não sabia se podia perguntar ou não, mas é justamente como é ter pais, professores ou da área, né? Se é uma Sim. pressão ou se é uma inspiração, assim. Eu acho
acho que para mim foi mais inspiração, assim. Uh, mas essa pergunta aí, a gente teria que ter a gente teria que ter uma amostra maior, né, para definir, mas eu acho que depende muito, entendeu? No meu caso, nunca teve pressão, assim, né? Realmente foi. Meus irmãos também, né? Sempre foi uma coisa assim de. Meus irmãos gostam também de estudar. Sempre foi uma coisa assim, um exemplo natural, assim, né? Então acho que a gente vê outra pessoa que é feliz fazendo uma atividade, a gente acaba repetindo, assim, né? Ah, vou por esse caminho, né? Parece legal, né? E, e aí, então foi isso. Acho que foi mais inspiração mesmo, né? Tive a oportunidade de ter conversa e aconselhamento, né? No início da carreira, que talvez outras pessoas não tiveram, né? Então tinha coisas que eu já sabia, como é que funcionava, né? E então isso realmente acho que foi um fator importante, né? Talvez falou, né, que a gente é curioso, talvez a minha curiosidade pudesse ter me levado para outro lado, né? Mas acabou me levando para o lado da hidrologia. Que bom, né? E aí, é, e aí assim, ao longo da nossa experiência, a gente vai mudando assim o que nos motiva, né? Talvez, talvez num primeiro momento o que me motivou foi essa coisa assim do desafio. Eu gostava de desafio, de matemática, de física, né? Então aprender essas coisas. E aí junto com isso a vontade de fazer uma carreira de ciência, né? E aí foi questão de meio ambiente. E depois uh, aí durante a graduação, cada vez mais foi essa coisa, assim, de ter esse desafio, assim, de descobrir, de conhecer alguma coisa, ou a curiosidade, né? Foi uma mistura dessas coisas, curiosidade, quer saber como as coisas funcionam, quer aprender, quer saber tudo. E o desafio, né? Uma provação, assim, será que eu consigo, né? Quando a gente vai fazer pós-graduação, será que eu consigo fazer o mestrado, né? Será que eu consigo? E aí depois aquilo vai se transformando em outras motivações, né? Talvez o senso de utilidade daquilo que você está fazendo, né? Agora que eu consegui, eu quero fazer uma coisa que eu seja, que saiba que vai ser usado pelas pessoas, né? E vai ter utilidade, ver o problema das pessoas, né? Do meio ambiente. E, enfim, acho que vai talvez hoje mais essa questão bastante da utilidade e também com o tempo também a gente vai vendo que já que a gente estuda o meio ambiente, tem a ver com qualidade de vida, né? Então a gente ter um equilíbrio os aspectos, né? Aproveitar o meio ambiente também, né? Não ficar só estudando do computador. Então conhecer, né? Se impregnar mais ainda, né? Ver, estar perto, Muito bom. visualizar os fenômenos, Tomar banho de chuva, né? tomar banho de chuva. Então, Outra coisa que motiva também é que daí é a motivação para a vida de professor, né? Que é também o contato com as pessoas, né? Uh, muito bom esse. Tu tinha uma visão do que era a vida do professor, talvez a vida dos teus pais, assim? O que tu acha que agora, o que tu sente da vida de professor, além desse contato? E minha curiosidade é como é a vida no IPH, assim, se tu puder contar um pouco, tu trabalha no IPH da URGS, né? Então, vida sim, de Porto Alegre. Eu acho a graduação tu fez em Santa Maria, não é? isso. Eu fiz a graduação em Santa Maria
depois eu fui no IPH e depois circulei, né? Fui para a França fazer o doutorado com tutela e depois fui para os Estados Unidos como pesquisador pós-doc e aí finalmente retornei ao IPH como professor, né? E conhecia antes, assim, que como era a vida de professor pelos meus pais, né? Então já era natural, assim, essa coisa de estar estudando para dar aula, estar orientando aluno, né? Para fazer trabalho de pós-graduação, estar indo em congresso. Talvez o que a gente vai percebendo mais são as nuances, né? No primeiro momento, quando a gente está fazendo doutorado, por exemplo, a gente pensa muito, né? Ah, vou produzir aqui a pesquisa, etc, etc. Aí tu foca muito no resultado, né? Tu quer... Tu tá focando realmente no objeto de estudo. Depois que a gente vira professor, a gente... O foco volta talvez mais ainda para a questão das pessoas, né? Então, fica muito mais legal quando faz aquilo, mas quando faz com o outro colega, que na verdade é um aluno, né? É teu colega, e que está crescendo, e que vai ser uma pessoa que vai multiplicar aquilo, ou vai seguir suas ideias também, entendeu? Ou vai questionar, né? Vai dizer que você está fazendo tá errado, enfim, isso fica muito legal. E ganha vida, na verdade, tu pensar, né? A gente está fazendo as ciência, né, sobre um assunto, mas aquilo ali só ganha vida quando outra pessoa lê, quando outra pessoa usa, né? Quando aquilo ali é aplicado. Então, realmente muito importante essa parte assim de trabalhar em grupo. Legal, concordo. É, tá, agora quase encerrando, né? Já tomei muito teu tempo, assim, mas Eu que estou tomando teu tempo. hã? Eu acho que eu que estou tomando teu tempo. Eu que estou tomando teu tempo. Não, Eu não, falo esse é muito. muito bom. É, outra coisa é, você também acabou de chegar em Porto Alegre e tem a situação do Covid. Eu imagino que tu pensa muito sobre a vida, então o que tu tá aprendendo com esse isolamento, assim? O que talvez mudou na tua vida e o que tu espera mudar? Alguma mensagem do que a gente pode ter com esse tipo de experiência, se tu puder dar para alunos e para quem está envolvido em pesquisa também nesse momento? Sim. Eu acho que, claro, daria para pensar um monte de coisa que vai mudar, né? Mas realmente eu acho que cada um deve uh, pensar em fazer as coisas que têm mais significado para si e acho que a vida é um pouquinho mais equilibrada, né? E no nosso caso, pelo menos para mim, estudar meio ambiente, entendeu? Vai ter mais significado, ter mais cada vez mais contato com o meio perto, entendeu? Talvez aquela vida muito estressante assim na cidade assim, casa, né? Concordo. Tá, finalmente então, Rodrigo, se tu Deixa eu te quiser dizer outra deixar... coisa, Pedro. Oi. Eu acho que eu acho que eu me esqueci de falar sobre como é a vida do IPH, né? Tu É, me perguntou, eu acabei de responder. pode Eu queria falar. dizer isso também. Claro, hoje está fechado o IPH, né? Então não está havendo a convivência, mas o normal é realmente muito boa. Tem, eu me sinto muito agradecido, né, de estar num local, vários colegas, assim, geniais, né? E um ambiente, assim, de renovação de ideias. Tem muita gente com muita energia que passa por lá, né? Os alunos de graduação, de pós-graduação. Então isso é uma coisa muito legal da cidade, né? Tu tá com o pessoal assim cheio de energia, assim,
e ideias novas, questionando às vezes as tuas ideias erradas, né, que foram certas um dia, mas já não são mais. Então, estar nessa atmosfera, assim, é uma coisa muito, assim, realmente muito boa, assim, só tenho a agradecer. Eu acho que as pessoas levam bem isso no IPH, assim, há uma convivência muito boa, assim, uma amizade entre as pessoas, né, do nosso grupo de pesquisa há uma atmosfera de liberdade, assim, né, para as pessoas poderem propor suas ideias e fazer como seguirem suas vontades, né? Então acho que só tenho a agradecer. Bom, né? Realmente a importância desse tipo de instituto tão alto nível para a sociedade brasileira, eu acho indiscutível, né? Ah, finalmente, então, se tu puderes dar alguma mensagem para quem talvez está na graduação, aquele cara como tu, assim, interessado em ciência e está pensando sobre a carreira científica, né? Tem alguma coisa para dizer para essa pessoa? E talvez para o pessoal da pós, tá correndo atrás, talvez desesperado, pensando o que vai ser quando eu acabar o doutorado, o que vai ser quando minha bolsa de pós-doutorado acabar. E o que tu acha que é uma boa mensagem para essas pessoas que vislumbram, né, uma carreira científica, uma carreira de professor universitário, assim? Olha, eu acho que, claro, a gente pode pensar em ser um pouquinho pragmático, sim, né? E planejar, etc, etc. Vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu acho que o principal é seguir o coração, fazer o que te satisfaz, entendeu? Pesquisa o que acha interessante, segue a tua cabeça, às vezes a cabeça de quem tem já sabe um pouquinho mais, mas a cabeça já está mais velha, né? Então, segue o caminho e seja dono das ideias, suas ideias, né? Uh, acho que é por aí. Porque assim, quando a gente está fazendo uma coisa que nos empolga, sim, a gente nem pensa muito, né? No tempo, se vai simplesmente tá ali, tá se divertindo, tá fazendo. Já foi Muito. bom, né? Só por ter feito aquilo que te se interessou naquele momento. Ah, exatamente. Talvez não tá tão preocupado com o produto final, mas o processo. Um processo importante. Ah, tem outra coisa que eu diria. Assim, só faz. Às vezes a gente fica pressionado, né, por ativismo, né, para questão de currículo, etc. Eu acho que esse é um caminho que não é bom. É melhor fazer só o que interessa, o que tem orgulho. Faz o que você depois vai achar legal, show bonito, quase como se fosse uma obra de arte, né? Uh, como fazer um quadro, né? É isso. Faz o que te orgulha, que te anima. Muito bom. Talvez ciência e arte. É, Tem é que uma ter. forma de aprender. É, eu acho. Ciência é uma forma de construir conhecimento, né? Existem outras. A arte é uma delas. Mas eu acho que a gente tem chance também, né? De vez em quando consegue ver um artigo tão bonito, com figura tão bonita. Talvez de alguma forma. Arte de passar uma informação. Sim, claro. Não, tem até tem o prêmio de fotografia do CNPq, né? Tem uma aluna, a Alice Fassoni, que foi uma das ganhadoras, né, de fotografia, com uma fotografia que era coisa de censuramento remoto, que era linda, entendeu? Ficou muito bonito. Então a gente até faz piada, né, que as figuras dela é como se fosse um quadro, né? É algo a aspirar, né? Tentar chegar nesse É, nível bonito, assim. é, Interessante e beleza, né? De alguma maneira é importante. é.
Pô, Rodrigo, então a gente já falou 1 hora, né? Só tenho a te agradecer por essa conversa, é uma primeira tentativa, assim. Daí, com certeza, eu acho que todo mundo vai ter muito interesse em escutar as ideias e a tua história, assim. Para mim foi muito interessante. Então, eu te agradeço muito, foi sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Realmente muito legal. A gente conversar assim até ajuda a pensar, né? Ter mais ideias aí. E obrigado pela oportunidade aí de estar conversando aí. Valeu, obrigado.